E aí, tudo bem? Hoje é guerra, hein? Hoje eu gostaria de falar justamente sobre a armadura de Deus. Calma, essa fala se encontra lá no livro de Efésios 6, no capítulo 10, a partir do versículo 10. Eu gostaria de ler com vocês, hein? Vamos lá. Efésios 6, 10. Diz assim, ó. Armadura de Deus. No, de, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notória o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ou seja, aqui Paulo estava instruindo ao povo justamente a revestir da armadura de Deus. Eu acho interessante que ele coloca a armadura de Deus, não que Deus necessite de algo para que não que existe algo que possa afetar Deus, mas ele coloca a armadura de Deus como algo que Deus nos dá para proteger a nós, entende? E aí ele coloca justamente, sabe, ele usa a figura da armadura, e nessa figura ele traz o que cada item dessa armadura significa na vida do cristão, como deve ser essa armadura. E ele vai prosseguindo, falando cada parte, porém eu gostaria de ler com vocês lá no Velho Testamento alguém que tinha essa armadura, alguém que tinha essa armadura, porque a palavra de Deus diz que em cada aspecto ele vai colocando uma coisa na armadura. Ele diz pra gente vestir os nossos lombos com a justiça, com a verdade, ou seja, o nosso coração tem que estar cheio de justiça, os nossos pés têm que estar preparados no caminhar do evangelho da paz, ou seja, nossa caminhada não é segundo a qualquer outra coisa, mas segundo ao evangelho de Cristo. E aí ele diz para que, como capacete, ele coloca a salvação, ou seja, o nosso tem que estar na salvação, tem que estar em Deus, Ele é a nossa salvação. E ele fala sobre o escudo é a fé, ou seja, ele coloca o escudo como um dos itens principais na defesa do cristão, ou seja, aquilo que vai nos proteger de coisas que tentem nos afetar, que tentem nos distanciar de Deus. Vai ter coisas que somente a fé vai nos possibilitar essa defesa. E ele ainda fala mais agora sobre o ataque. Ele diz que a palavra é a espada do Espírito, ou seja, não tem como a gente combater, a gente viver o Evangelho sem que a gente manuseie a palavra. É, dessa armadura, a palavra é o único item de ataque que ele coloca, sabe? Ela é a espada, então a gente deve meditar nela de dia e noite. Agora, gostaria de dizer com você justamente alguém que lá no Velho Testamento fazia uso dessa armadura. E eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel 17. Diz assim, ó. 1 Samuel 17, no verso 4 e 7. Diz assim, ó. Uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Em 4 até o 7 diz assim, ó. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate.
que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo entre seus ombros. E a haste da sua lança era como um órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro diante dele e o escudeiro. Ou seja, aqui está introduzindo a guerra em que se levantou entre os israelitas e os filisteus. E aqui diz justamente sobre aquele homem que se pôs como principal inimigo ou como representante dos filisteus para combater contra o povo de Deus. E aqui fala sobre uma armadura que ele usava e uma lança, mas a lança dele aqui era no âmbito humano. E como a gente vê lá no livro de Efésios, a palavra diz que a armadura não é para combater necessariamente no âmbito natural, mas sim no âmbito espiritual. E embora aqui tenha se levantado um jovem que sim teve que combater tanto no âmbito natural, mas ele já havia revestido de uma armadura que não era necessariamente do âmbito natural, mas sim no espiritual. Eu gostaria de ler com vocês ainda no livro de Samuel, no verso 17, no capítulo 17, no verso 23 até o 31. Capítulo 17, do verso 23 até o 31, que diz assim, ó: o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que ao homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Desviou-se dele para outro. Falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouviu as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul e mandou em busca dele. Ou seja, Davi vendo que aquele homem, aquele gigante afrontava o povo de Israel, então ele se tentou a saber do que estava acontecendo e o que seria feito a quem o ferisse e vencesse aquele gigante. E os homens tornou a falar com ele sobre, embora que o rei Saul tenha colocado algo como prêmio para quem vencesse, isso não foi necessariamente a única coisa que motivou Davi. Talvez sim isso tenha ajudado, mas o fato de Davi ter se levantado contra aquele gigante foi outro. Ele conhecia que ele pertencia ao povo de Deus e que aquele homem não estava afrontando apenas o rei ou os soldados ali, eles estavam afrontando o povo do Deus Altíssimo. Então Davi se levantou, como a gente vai ler aqui ó, em 1 Samuel 17, do 32 até o 47. Até o 47, que diz, ó: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba e o feri, e o matei.
Assim feriu teu servo leão como o urso, assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Ou seja, que a palavra diz justamente do que foi esse conflito quando Davi se dispôs a pelejar. Ou seja, nesse primeiro momento, eu te pergunto, o que leva um jovem que nunca havia sido experimentado em guerra, que não tinha nenhum conhecimento sobre batalha, a se levantar quando nem o próprio rei, nem o seu exército se dispôs, sabe? No primeiro momento, quando Davi disse que ele lutaria, o próprio Saul disse: Volte para tua casa, sabe? Como se, tipo assim, ninguém vai te julgar, tipo, nem eu mesmo estou disposto a ir lá enfrentar esse gigante, nem os capitães dos exércitos, nem os melhores guerreiros aqui de Israel estão dispostos a enfrentá-lo, porque ele é homem de guerra, desde a sua mocidade ele cresceu nesse âmbito de guerra, estudando as técnicas de batalha, porém Davi, ele se levantou e porque, como um jovenzinho que apacentava as ovelhas de seu pai, teve essa disposição quando nem próprio o rei de Israel o teve, porque o que Davi tinha era a presença de Deus. A gente lê aqui, como a gente leu aqui, a gente viu que Saul, no primeiro momento, ainda tentou colocar a armadura dele em Davi, e Davi o vestiu, mas ele viu que não dava, sabe? Ele não era acostumado. Então, ele tirou a armadura que era de Saul, que Saul tinha tentado colocar sobre ele, e ele foi justamente com uma armadura muito maior, que era muito melhor, que era a presença de Deus. Ele cita até que 2 acontecimentos com ele, onde um urso e um leão vinha tentar matar as ovelhas de seu pai, ao qual ele cuidava, e o que é interessante é que ele não diz que antes do leão e do urso intentar contra as ovelhas, ele já tentava vencer o urso e o leão. Mas o mais interessante é que mesmo após o leão e o urso já ter pegado a ovelha, ele não deixava a ovelha para trás, ele foi lá e os venceu, não necessariamente apenas ele, mas com a presença de Deus. E ele diz, sabe, se Deus me livrou da mão do urso e da do leão, ele também me livrará desse gigante. Então Davi, ele tinha isso, ele tinha muitos aspectos da armadura de Deus, ou seja, no coração dele tinha justiça. Ele caminhava segundo ao que Deus dizia, e Deus disse que o povo de Israel era o seu povo, e Davi tinha esse conhecimento. Se a gente lê lá em Êxodo, eu vou ler Êxodo 6 no verso 7 e 8, diz assim, ó. Êxodo 6, 7 e 8, ó.
E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, que levantei minha mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Ou seja, além daqui do Êxodo 6, em verso 7, também tem livro de Jeremias 32, que diz assim, ó, que diz em Jeremias, no verso 32, no capítulo 32, no verso 38. Jeremias, capítulo 32, no verso 38, diz assim, ó, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, vou ler em Gênesis 12, 1 também, que diz assim, ó, Gênesis 12, 1, que diz assim, ó, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda aqui no livro de Gênesis, mas agora no capítulo 15, no verso 1, diz assim, ó. Capítulo 15, no verso 1, diz, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, aqui o nome dele ainda era Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Davi tinha conhecimento dessa palavra, ele tinha conhecimento de que o povo de Israel era descendência de Abraão, e como Deus lá atrás prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, o povo de Israel, a quem Davi pertencia, era abençoado por Deus. Então Davi tinha esse conhecimento, então ele fez uso disso, enquanto o povo estava tremendo, olhando para o gigante, para a dificuldade. Davi não, ele estava olhando para quem? Para Deus. E por quê? Porque ele guardava a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é importantíssima, e por isso que aquele jovenzinho não se abalou diante daquele gigante, daquele homem guerreiro, daquele homem que vinha trajado com todos os equipamentos, os melhores equipamentos para a guerra. E Davi não temeu, porque ele tinha a presença e a confiança em Deus, e de que ele sim pertencia ao povo de Deus. Deus disse, vocês serão o meu povo, eu serei o teu Deus. E aqui, como disse Abraão, ele disse, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Lá a gente lê no livro de Samuel que o gigante ele amaldiçoou Davi. Ou seja, então Deus o amaldiçoou, porque Deus disse que todos que amaldiçoarem o povo dele seriam amaldiçoados, mas aqueles que bendizerem o povo dele seriam benditos. Então, que a gente faça uso dessa armadura, que a gente busque, assim como Davi, que a gente tiver revestido, embora a armadura seja para o âmbito espiritual, a gente vê que aqui ela foi usada no âmbito também natural. Teve o conflito ali entre Davi e o gigante, embora o gigante nem sequer chegou a tocar em Davi, como a gente sabe, mas Davi se levantou justamente porque ele estava revestido com essa armadura, no coração dele tinha justiça. Então ele viu aquele homem afrontando o povo de Israel e ele não se contentou, sabe? O coração dele, que habitava a justiça de Deus, falou, não, como assim? Tipo, estão afrontando o povo de Deus e a gente vai ficar calado de forma alguma. E como o caminhar dele era segundo o evangelho, ele se dispôs a batalhar, e tendo conhecimento da palavra, ele fez uso e isso fortaleceu o coração dele. Então, que a gente se revista da armadura de Deus. E gostaria de ler alguns versículos com vocês que diz que sobre a paz e alguns aspectos da armadura, por exemplo, a fé e a paz. Em Romanos 12, 8 diz assim, Romanos 12, 8 diz assim, ó, Romanos 12, no verso 8. Romanos capítulo 12, no verso 18. No verso 18, ó. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Ainda agora em 1 Pedro, também diz assim, 1 Pedro
3:11 diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Em João 14:23 também diz assim, João 14